Olá a todos e novamente aqui, continuando o nosso conteúdo, continuando e finalizando, né? Hoje nós finalizamos aqui o nosso conteúdo sobre a matéria competência e o material inclusive já foi disponibilizado aos senhores, né? As questões que os senhores devem fazer como atividade avaliativa e a partir de agora, né? Qualquer dúvidas que os senhores venham a ter, os senhores poderão responder as questões analisando os vídeos, né, que foram gravados e também a doutrina. Enviei uma doutrina para os senhores também no WhatsApp do grupo. Então é sempre interessante que todos os senhores tenham, né, estejam inseridos no grupo de WhatsApp da turma. Então lá também disponibilizei uma doutrina que irá auxiliá-los e claro, né, como já vem ocorrendo, né, tirando dúvidas. Então já começaram, professor, o senhor fez uma pergunta, quais as espécies de competência? E aí eu fiquei, será que espécie de competência é aquela material, territorial, funcional, valor da causa, pessoa ou é a relativa e absoluta? Na verdade, as espécies de competência é a competência relativa e a competência absoluta. Agora, a questão da matéria, da função, da pessoa, do valor da causa e do território, isso são critérios de fixação de competência, tá? Então, óbvio, né, conforme vocês, né, as respostas são individuais, então não é o meu propósito ficar respondendo questões aqui, não é esse, mas individualmente, vocês entrando em contato comigo e lançando qual é a dúvida, né, também não vai, minha dúvida são todas as questões. Não, aí também, né, o professor fica, né, chateado. Mas vamos lá, né? São questões que foram de fato elaboradas com base nas aulas que o professor lecionou, com base, né, na doutrina. Então, os senhores não podem ficar apenas na aula do professor. A aula do professor é apenas uma base. Agora vocês têm, né, que ir caminhando e buscando aí o conhecimento daquela maneira que eu sempre falei, que é a maneira ativa, né? A passiva é essa, você está aí assistindo o professor Marcos falar, que dá uma sensação boa, né? Aprendi tudo. Agora, a diferença é no momento que são lançadas as questões para vocês. Será que de fato entenderam? Então, vocês têm a oportunidade agora aí de botar, né, isso no papel, encaminhar para o professor nos mesmos moldes do primeiro bimestre, então em PDF, protocolado lá no AVA, né, tudo certinho. Mas vamos lá, para finalizar então o conteúdo, né, de competência, o conteúdo desse bimestre. Bem, então nós falamos, né, nós fizemos um caminho a respeito de todas as regras de competência, falamos dos critérios, falamos das espécies, né, falamos das causas modificativas de competência, falamos lá da prevenção, da continência, entramos um pouquinho, embora não seja a nossa matéria, mas falamos também de litispendência. E agora, né, é o momento aí de nós finalizarmos essas questões. E uma das percepções, né, que sempre surge é a ideia de que quando argue-se a competência, e esse termo arguir-se, né, ou arguir propriamente, significa quando eu apresento para o juiz uma determinada falha, né, no processo. Então a parte arguiu, a parte manifestou. Então, né, o termo arguir tem esse sentido, né, de argumentar, de levar a conhecimento, né, uma perspectiva sua. E nesse caso tem o princípio chamado princípio da competência. O que significa o princípio da competência? Ora, toda vez que uma das partes entender que aquele juiz ele é incompetente para julgar aquela causa, né? Ele não tem a competência, quem vai se manifestar primeiramente dizendo se é competente ou não é o próprio juiz. Então sempre compete ao juiz dizer se ele é ou não competente. Então não é simplesmente, ele é incompetente, a partir de agora eu já vou começar a peticionar para o substituto. Não.
Se você entende que aquele magistrado é incompetente, ou seja, doutor, esse tipo de ação aqui, a discussão de família aqui, o senhor não tem competência. Então o que você vai fazer? Você vai peticionar naqueles autos. Nós estávamos discutindo uma ação X, de repente foi feito um pedido Y e entendemos que esse pedido Y não é de vossa competência. Você vai informar isso ao juiz. E quem vai decidir se é competente ou não para aquele pedido é aquele juiz. Então, eu não posso, de uma maneira já pré-fixada, dizer que o juiz é competente ou incompetente. Quem vai dizer se ele é ou não competente é o próprio magistrado. Então, o que acontece? Se eu entender que para aquela demanda ele não tem competência, então vamos supor que eu fui processado, sou réu. A pessoa me processou numa vara civil. E eu entendo que aquela situação deve ser discutida numa vara de família e não na vara civil. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me manifestar, eu vou informar isso ao juiz. Ora, excelência, entendo que a discussão, da maneira como ela está sendo levada a vossa excelência, deve ser discutida em uma das varas especializadas de família. Então, eu vou informar a ele. Agora, quem vai dizer se de fato aquele juízo é competente ou não, é o juiz. É ele que vai dizer, é ele que vai se manifestar. Mas, professor, e se o juiz disser que ele é competente e o senhor não concorda? Bom, aí eu disponho de recursos para isso, né? Eu posso recorrer, como eu já disse para vocês. Então, por qual o pronunciamento, qual é o ato do juiz que ele diz que vai continuar com o processo sobre sua competência? É uma decisão interlocutória. É uma decisão, não é sentença, ele não está acabando com o processo. Ele está apenas dizendo que ele vai continuar com o processo. Então é uma decisão. Se é uma decisão, o recurso cabível de uma decisão é o agravo de instrumento. Então você vai ingressar com um agravo de instrumento daquela decisão e levar a conhecimento do tribunal. Aí sim o tribunal vai dizer se de fato aquele juiz tem ou não competência para aquela ação. Então olha que interessante, né? Então eu entendo que o juiz é incompetente, eu vou informar ele. A ele compete de fato concordar ou não, porque é ele que vai reger o processo. Se ele disser que não é competente e eu ainda continuo entendendo que ele diz que é competente, ele diz que é, e eu continuo insistindo que ele não é competente, o que eu devo fazer? Recorrer da decisão dele. Aquela decisão que ele proferiu dizendo que é competente, eu vou recorrer dela. Por qual meio? Por um recurso denominado agravo de instrumento. Eu vou agravar para o tribunal. Aí quem vai decidir são os desembargadores, né? O juízo em segunda instância, que tem lá os desembargadores que daí vão decidir, né? O relator, os revisores, se aquele juiz é competente ou não. Então esse é o princípio da competência, ou seja, cabe ao juiz, primeiramente, decidir sobre sua competência. Então é a ele. Então por mais que eu presuma ou até entenda que aquele juiz ele não tem competência, eu não posso simplesmente, a partir daquele momento, não peticionar mais para aquele juiz. Não, quem vai decidir se ele é competente ou não é o próprio juiz. Então eu vou peticionar para ele informando: doutor, entendo que o senhor é incompetente, que o senhor não tem competência. Ele vai se manifestar. Se ele entender de fato que não tem competência, ele vai remeter para o juiz competente. Agora, se ele entender que ele é competente, ele entende que ele é competente, e eu continuo entendendo que ele não é, aí eu vou ter que recorrer da decisão dele. Aí eu recorro. Eu recorro por qual recurso? Agravo de instrumento. Ok? Então, essa percepção é bastante importante, né? Nós sabermos que sempre será o juiz, né, primeiramente, que vai
levar a conhecimento se ele é competente ou se ele não é competente. É claro que aqui entra aquela questão também da competência relativa, que ele não pode se declarar, né, competente de ofício, né, a não ser que a parte leve a conhecimento dele. Então existem, claro, regras, né, que nós já trabalhamos, mas é importante você ter essa percepção, que é o juiz que vai decidir se ele é ou não competente. E se você discordar dessa posição do magistrado, você deve manejar o recurso apropriado, que nesse caso é um agravo de instrumento. Beleza? Vamos lá. Instrumentos de controle de competência, né? Então, quais são os instrumentos para que a competência seja controlada, para que não haja, né, a possibilidade de um juiz incompetente julgar um processo? Então, existem controles. A primeira forma é pela manifestação das partes, né? As próprias partes podem arguir, né? As próprias partes podem argumentar, levar a conhecimento do juiz uma incompetência. Por qual meio que elas fazem isso? Está lá no artigo 337 do CPC, né? que fala das preliminares. Então, na contestação, né? Na preliminar da contestação, é onde o réu informa ao juiz a existência de uma incompetência absoluta ou relativa. Então, o réu, né, ele vai, se ele entender que aquele juízo não tem competência para julgar o processo, ele vai trazer essa informação em forma de petição na contestação. Então, a contestação, né, vai peticionar uma contestação, e nessa contestação, que é a defesa do réu, ele vai trazer a informação que aquele juiz ou tem incompetência relativa, que é em relação ao valor da causa e território, ou incompetência absoluta, que é em relação à função, à matéria e à pessoa. Então vejam, né, que é o momento das partes, em especial o réu, dizer, ora, eu entendo que esse juiz não é competente. Por que o autor não, professor? Olha, o autor até poderia, seria por uma petição simples. Mas o autor, ele entrou com a demanda, ele ingressou, ele protocolou a ação. Então, se o autor protocolou a ação naquele foro, é porque ele entende que aquele foro é o foro competente. Então, quando a gente fala em arguição, né, de incompetência, nós estamos mais nos referindo ao réu, porque o réu foi citado e, ao ser citado, eu estou sendo processado na vara X. Mas eu entendo que seria a vara Y. Então, aonde ele faz essa exclamação? Em regra, na contestação, em uma parte que se denomina preliminares. Artigo 337 do CPC. Tá? Então, ele vai indicar. Então, a primeira forma de controle de competência é pela própria parte. Ela vai, né, no caso específico, o réu, ele vai contestar e na contestação ele vai informar o juiz. Ora, juiz, entendo que o senhor não é competente, ou em razão de uma incompetência absoluta, ou em razão de uma incompetência relativa. Ok? Qual a segunda forma de controle, né, da competência? Ofício. O que é ofício, professor? O senhor já citou esse termo várias vezes. O que é ofício? O que é agir de ofício? Senhores, agir de ofício é quando o juiz se manifesta sem requerimento das partes. Isso é agir ex ofício ou de ofício. É o juiz agindo mesmo sem ter sido provocado. Então, independente de provocação, ninguém levou nada até ele. O réu não contestou e informou para ele a incompetência. O próprio juiz, ao analisar o processo, ele verifica que ele é incompetente. Então, o magistrado de ofício, ele pode também fazer esse controle. Só que, como já vimos, em relação à competência absoluta. A relativa, não. A relativa existem limitações.
É claro que há aquela exceção, né? Nós já conversamos sobre aquela exceção lá, né? De contratos, né? Em que eu citei o exemplo, é claro que é mais amplo do que isso, mas eu citei o exemplo do contrato de adesão. Então, um compromisso de foro, né? Uma cláusula de foro em um contrato, né? Já pré-estabelecido. Então, mas a palavra-chave é desde que haja excessividade. Então, ocorreu uma cláusula excessiva, eu cito aqui um exemplo, né, a questão do contrato de adesão, o juiz vai poder agir de ofício na questão territorial, mas em regra, território, por ser uma incompetência relativa, o juiz não pode agir de ofício, tá? Então, quando fala esse agir de ofício, aplica-se na competência absoluta ou nessa exceção, né, da territorial, no caso de contrato com cláusulas excessivas, em especial do contrato de adesão, tá bem? Bom, e a terceira hipótese? Qual é a terceira hipótese de controle de competência, né? Instrumentos de controle de competência? É o incidente de conflito de competência. Professor, como que funciona esse incidente de conflito de competência? Aqui é quando dois ou mais juízes entendem ou ter a mesma competência, no caso é o conflito positivo de competência, ou ambos entendem que não tem aquela competência. Aí é o conflito negativo de competência. Isso ocorre muito. Às vezes, uma ação está sendo discutida na primeira vara cível e outra na terceira vara cível. E elas são reunidas por uma conexão. E aí o juiz da primeira fala, mas eu não tenho competência para julgar essa matéria. Eu vou remeter para o da terceira. Aí chega lá na terceira, a terceira fala, não, isso aqui é de competência do da primeira e devolve para o juiz da primeira. Então, o que o juiz da primeira vai ter que fazer? Suscitar o conflito negativo de competência. Por que conflito negativo? Porque ambos os juízes entendem que não são competentes para aquela causa. Então, olhem que interessante. O da primeira entendeu que não tinha competência. O que ele fez? Fez uma decisão fundamentada e remeteu para o da terceira vara cível. Chegou lá na terceira vara cível, o juiz falou, não, eu não tenho competência não. Devolveu para o da primeira. O que a primeira vai fazer? Ele não pode mais remeter para a terceira, porque o terceiro já falou que não é competente. Então, o da primeira, que foi da onde nasceu, né, ali a ideia de incompetência, ele vai ter que suscitar um conflito negativo de competência. Professor, para onde vai esse conflito? Quem vai decidir esse conflito? O Tribunal de Justiça. Então será o Tribunal de Justiça, né, que vai decidir quais daquelas varas de fato têm competência para julgar. E a mesma coisa se ambas tivessem dizendo que tinham competência. Então a primeira diz que tem competência para julgar, a terceira também diz que tem. Mas vão ter que suscitar o quê? O conflito, só que nesse caso é o positivo. Vão suscitar o conflito positivo de competência para o tribunal decidir qual deles tem competência para julgar aquela ação, ok? Então, o que mais ocorre, né, é a suscitação de conflito negativo, né? Os juízes entendendo que nenhum deles tem competência para julgar aquela ação. Agora, de ambos começarem a discutir para julgar uma demanda não é tão comum, né? Mas agora, para não julgar, isso eu vejo com mais frequência, que é a suscitação do conflito negativo de competência. Então, repetindo, o da primeira entende que não é competente, o da primeira vara cível, envia para o da terceira, por uma decisão fundamentada. O da terceira fala, não é minha competência, é sua, da primeira, devolve para a primeira. O que a primeira vai fazer? Suscitar o conflito negativo de competência. Aí vai para o tribunal vai dar prazo para esses dois juízos se manifestarem, né? E aí vai decidir qual deles de fato tem ou não tem competência para julgar. Porque pela versão deles, nenhum deles tem competência. Então o tribunal vai decidir, ok? Então, esses são os instrumentos de controle
de competência, tá? E para finalizar, né, essa percepção de competência, temos aqui aquela ideia, né, da perpetuatio jurisdictionis, que é a perpetuatio da jurisdição. Então, em regra, quando uma ação ela é distribuída, e nós já conversamos a respeito disso, ela deve se manter naquele juízo até o término. Então, a ação foi distribuída ali, ela vai se desenvolver ali, vai ser extinta. E aqui eu trouxe algumas, né, considerações a respeito dessa regra. Então, em regra, quando eu ingresso com uma demanda, o correto é que ela permaneça ali até o final. Perfeito? Mas vamos lá. Primeira hipótese. Vamos supor que eu ingressei com uma ação em uma vara e houve a criação de uma nova comarca. Tá? Então, aqui, vamos pegar um exemplo, a cidade de Paysandu. Ela não tem comarca própria, né? A princípio, se discute as ações em Maringá. Aí a pessoa que é daquele município, que não tem, que daí tem que vir para Maringá para discutir a ação, o que acontece? Está aqui em Maringá, e aí abre a comarca. Vamos supor que aquela cidade, Floriano ou Paysandu, que não tinha uma comarca, varas judicializadas, abre a vara lá. O que vai acontecer? Esse processo que estava aqui em Maringá, nesse caso ele vai continuar em Maringá, tá? Então a regra continua, ele não vai. Os novos processos que nascerem lá, tudo bem, aí vão se abrir lá. Agora, esse aqui vai permanecer aqui, ok? Ele começou, ele vai terminar. Mas os outros dois casos ali, o reflexo é diferente. Por exemplo, extinção de comarca. Agora vamos pegar um exemplo contrário. Uma comarca foi extinta, minha ação estava numa vara e aquela comarca foi extinta. O que vai acontecer aqui? Aqueles processos vão ser distribuídos para outra comarca. Veja que nesse caso, né, houve uma exceção à regra da perpetuatio. Por quê? Porque tinha nascido naquela vara, mas como ela foi extinta, então ela vai agora para outro local. Quer ver um outro exemplo? A criação de varas especializadas. Eu vivenciei isso no ano de 2012, 13. Eu era assessor da vara civil, eu era assessor da terceira vara civil, e as varas cíveis naquela época, elas eram responsáveis por julgar processos de inventário. Só que saiu uma lei que falou que inventário a partir daquela data seria de competência da vara de família. Aí todos os processos de inventário que estavam na vara civil foram remetidos para a vara de família. Olha só, aí o professor, né, naquele momento, não teve mais que analisar processo de inventário, mas por pouco tempo. Por quê? Porque logo na sequência o Dr. William se transferiu para a primeira vara de família, e aí aqueles processos de inventário que saíram da terceira civil e foram para a vara de família, estavam lá nos aguardando, né? Mas acontece. Então vejam que nesse caso também é a criação, ou nesse caso não foi bem uma criação, mas foi uma identificação de uma natureza de ação para uma vara especializada. Ou então a criação de uma vara especializada. Vamos supor, você está na comarca X, não tem vara de família, então aquelas ações de família são tudo julgadas lá por um juiz de vara única. Aí abre a vara de família. Os processos que estão com aquele juiz de vara única, que são da vara de família, vão para a vara de família. Então aquelas ações de direito de família que estavam transcorrendo lá naquela vara única, quem aqui às vezes reside em comarca menor, sabe que existe varas únicas, né? Então família, criminal, civil, é tudo um juiz só. Mas aí a população cresce e eles entendem, vamos abrir uma vara especializada de família. Abre a vara especializada de família. O que acontece? Aquelas ações que estavam lá com o juiz de vara única de direito de família, vai para
a vara agora criada, recém-criada de família, tá bem? Então são outras exceções aqui que também pode fazer com que uma ação nascida em uma vara, ela seja redirecionada a outra, sendo uma exceção à regra da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, da perpetuação da jurisdição. Perpetuação é fixação, né? Então, em regra, entrei com a ação naquela comarca, vai ser extinta ali. Mas essas situações que eu acabei de conversar com vocês são hipóteses que, ocorrendo, faz com que aquela ação que teria nascido em uma vara seja remetida para outra, como é o caso aí da criação da vara especializada, que foi o último exemplo, né? Então, estava lá no juiz de vara única, abriu uma vara especializada, então é remetido para a vara especializada, ok? Bom, senhores, aqui então a gente finaliza o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, creio que agora é o momento, né, de rever as disciplinas de vocês, né? Vocês vão terem um tempo para poder analisar, para poder ver aquelas questões. E qualquer dúvida, o professor está à disposição. Mas, primeiramente, eu sempre oriento: assistam os vídeos, vejam a doutrina e entre em contato com o professor está sempre à inteira disposição, ok? Então, tudo de bom e precisando, só entrar em contato com o professor.